Quero deixar para vocês uma palavra que tem estado muito na minha cabeça esses últimos dias. Num dado momento, até no nosso curso, né, no treinamento Hebron, a gente falou, quer dizer, eu citei porque tinha tudo a ver com o que a gente estava falando na aula, mas ela tem, assim, muitas saídas, vamos dizer assim. É uma palavra que pode ser, tem uma riqueza, assim, de interpretação, sabe, de muitas formas. Eu vou trazer algo aqui hoje que eu acredito que vai se multiplicar muito para vocês sobre esse tema aqui. E eu quero dizer para vocês que Jesus não remenda nada. Jesus cria o novo. Jesus não remenda nada. Jesus cria o novo. E para a gente ver isso, para a gente comprovar isso, a gente vai ler Lucas 22, 47 a 51. Que diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando a orelha do homem, ele o curou. E ao longo da nossa vida, a gente tem essa cena, né, na nossa mente. Jesus ali saindo do Getsêmani, depois de ter suado sangue, né, os discípulos que dormiram, que não viram a angústia de Jesus, embora ele estivesse tão perto. Jesus, a Bíblia diz que ele estava a um tiro de pedra de distância dos discípulos. Jesus estava ali numa angústia tremenda, absurda, horrorosa, a maior de todos os tempos num ser humano. E os seus discípulos, três deles, tão perto, não viram o que estava acontecendo com Jesus, não perceberam que ele estava suando sangue, não viram quanto ele estava angustiado, não viram que um anjo veio para consolá-lo, para fortalecê-lo, na verdade, né? Porque, afinal de contas, eles estavam dormindo. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente está ali sofrendo numa angústia terrível, suando, frio, e parece que ninguém está vendo, né? Mas o Senhor envia os seus anjos, o Senhor sempre envia um escape, sempre envia o socorro, ainda que seja para dizer coragem, porque a luta continua, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava muito triste, muito cansada, angustiada, enfim, estava assim chorando muito, estava deitada na cama chorando. E aí eu falei: Senhor, me dá uma palavra, e eu sentei na cama e peguei a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, eu me deparei com um texto onde Paulo, depois de ter sido surrado, açoitado, estava lá todo machucado, ensanguentado, provavelmente em carne viva, acorrentado, aparece um anjo para ele e diz para ele: Paulo, coragem, porque você ainda vai caminhar mais um tanto aí e ainda tem mais coisa pela frente. Então aquele anjo não apareceu para Paulo para dizer: ô tadinho, ô Paulo, vem aqui, deixa eu te ajudar aqui, calma que isso tudo logo vai passar. Não, o anjo apareceu para ele e falou: coragem, porque ainda tem mais coisa pela frente, né? Mas, enfim, o fato é que a gente tem essa cena de Jesus na nossa mente, né? De Jesus ali, os discípulos chegando com Judas, dando um beijo em Jesus, Pedro ficando doido, varrido, louco da vida, tirando a espada e cortando a orelha do soldado, que a Bíblia diz aqui que o nome dele é Malco, né? E aí
a gente vê em seguida Jesus brigando com Pedro, pegando a orelha de Malco no chão e colando a orelha dele de volta. É ou não é? Essa cena tá na nossa mente há muitos anos. Só que não foi assim, bem assim, que a cena aconteceu. Não é bem isso que a Bíblia diz. Você pode ler nos evangelhos, você pode ler aqui no livro de Lucas, que foi o que eu escolhi, que foi o mais detalhado. Você não vai encontrar nenhum deles falando que Jesus pegou a orelha de Malco no chão e colou ela de volta. Não foi isso que Jesus fez. O texto diz assim, no versículo 51, Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Jesus tocou, pelo que eu posso entender aqui, mediante as escrituras, na orelha, na cabeça dele, no pedaço de orelha que ficou. E ali Jesus curou a orelha dele. Jesus fez uma orelha nova. Jesus não pegou aquela orelha cortada que estava no chão jogada fora. Jesus não Se pegou é que aquela... ficou, né? Se é que ficou Sim, algum com pedaço de certeza orelha. ficou algum pedaço de orelha, porque a Bíblia diz que ele tocou na orelha do homem. Então ficou algum pedacinho de orelha lá. E aí Jesus tocou e daquele pedacinho surgiu uma nova orelha. Então Jesus não pegou aquela orelha suja no chão, não pegou aquela orelha suja, não pegou aquela orelha contaminada, porque, né, já tinha caído, imagine que devia ser uma terra ali, né? Devia estar, enfim, todo mundo pisando e tal. Jesus não pegou aquela orelha suja, contaminada, cortada, ensanguentada para colar de volta. Não foi isso que Jesus fez. Jesus deu uma orelha nova para ele. Jesus não fez isso porque Jesus não remenda nada. Jesus cria o novo, né? A Bíblia diz aqui que ele estancou o sangue e criou uma nova orelha. Ele não colocou uma orelha em cima do sangue. Jesus estancou o sangue e depois criou uma nova orelha tocando nele. Eu fico imaginando assim, esse soldado, eu fico imaginando a cara dele. Primeiro o susto de ter... A situação já era uma tensão muito grande. A Bíblia diz que Judas chegou com uma multidão para prender Jesus. Não era com 10 soldadinhos, não. Judas chegou com um exército para prender Jesus. E esse soldado chegou perto de Jesus, a ponto de Pedro tentar defender Jesus com a espada. Ele devia estar muito perto de Jesus. Então, o susto primeiro, a dor, o terror ali de ter tido a orelha cortada, e depois o êxtase de que Jesus, que era o alvo, abençoá-lo com uma cura, com um milagre criativo. Ele estava perseguindo Jesus para prendê-lo, mas Jesus devolve para ele uma orelha nova, uma cura, um milagre criativo. Então eu imagino que esse soldado, penso eu, que ele tenha deixado de ser servo daquele sacerdote para passar a ser servo do eterno sacerdote, do sumo sacerdote, do Altíssimo Senhor Jesus. Eu creio que ele deve ter se convertido naquele momento. Eu creio que ele deve ter ficado assim absolutamente fascinado pela atitude de Jesus, né? A Bíblia não diz mais nada sobre ele, mas eu imagino que ele deve ter ficado assim, de fato, impressionado com a atitude de Jesus, aquele homem a quem ele perseguia, aquele homem que era o perseguido, era o ameaçado da situação, justamente aquele homem toca nele com amor extremo, a ponto de curar o ferimento dele.
Não só curar, né? Não só fechar um ferimento, não só estancar o sangue, mas criar o novo para ele. Com certeza a vida dele nunca mais foi a mesma depois daquilo. Num instante, o que era surdo aos ensinamentos de Jesus passou a ouvir, passou a enxergar, provavelmente passou a amar, passou a experimentar Jesus. Aquele soldado experimentou Jesus. Talvez ele não tenha visto Jesus pregando nenhuma vez, ou talvez tenha visto de longe qualquer coisa, mas naquele momento ele experimentou quem era Jesus. Por que as multidões o seguiam? Por que as pessoas iam atrás dele? Por que ele tinha aqueles discípulos? Por que as pessoas queriam prendê-lo agora? Naquele momento ele entendeu tudo. E é assim, para experimentar Jesus, você vai precisar de novos ouvidos. Vai precisar substituir o carnal pelo espiritual. Vai precisar substituir o natural pelo sobrenatural. Enquanto aquele homem estava debaixo de uma ordenança lá do sumo sacerdote do templo para prender Jesus, enquanto ele estava ali naquele conluio, né, com Judas e tudo mais, ele estava num lugar natural, carnal. Mas quando ele experimenta quem Jesus é, através da manifestação do sobrenatural, daquele milagre criativo, ele entra num lugar que é totalmente sobrenatural. E a gente, né, a orelha fala de órgão, fala de órgãos dos sentidos, fala de audição, fala de ouvidos. E eu me lembrei do texto de 2 Timóteo 4, 3-5, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A palavra está dizendo assim, mesmo que seja sofrido para você, continua fazendo a tua obra, continua fazendo a obra de um evangelista, continua cumprindo o teu ministério, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, que nem a casa rebelde, né? Fala, lá em Ezequiel 2, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, mas você cumpre o teu ministério. Porque eles vão saber depois que houve no meio deles um profeta. Então, eu vejo que a gente já entrou nesse tempo em que as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, as pessoas preferem ouvir aquilo que lhes convém, preferem dar ouvidos a tanto lixo, né, ao invés da sã doutrina. Então, nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para que porque senão nós vamos escutar palavras sobre palavras, mas elas não atingirão o nosso espírito. Se você ouvir a sã doutrina apenas, mesmo que seja a sã doutrina, apenas com ouvidos carnais e naturais, não vai atingir o teu espírito. E a ativação do sobrenatural na nossa vida está no nosso espírito. Eu me lembro quando eu fiz a oração do poder da aceleração sobrenatural, quando Deus me deu aquela revelação, eu falava no meio daquela oração toda, daquilo tudo que o Senhor estava me trazendo, num dado momento eu falava assim, Senhor, então faz conexão do meu natural com o teu sobrenatural. E imediatamente o Espírito Santo estava me conduzindo numa oração muito doida, né? Que eu conto no livro, o Espírito Santo me falou assim, não é assim, você tem que orar, faz conexão do meu sobrenatural com o teu sobrenatural. E eu entendi naquele momento que já existia algo sobrenatural em mim. Eu não tinha que orar dizendo, faça a conexão do meu natural com o teu sobrenatural, porque isso não tem conexão. O que tem conexão, o que há de conexão em nós com o Senhor é o que já existe de sobrenatural em nós, que é o nosso espírito. Então eu preciso dizer, por isso que eu abri hoje o culto
tocando essa canção, Nosso Amigo Santo Espírito. Por quê? Porque há um sobrenatural em nós que é o nosso espírito e ele precisa estar em comunhão íntima com o Espírito Santo. É assim que o sobrenatural passa por nós. Nós precisamos deixar que os nossos ouvidos espirituais ouçam a sã doutrina da palavra de Deus. É assim que vêm as revelações. É assim que vêm as revelações, pelos ouvidos espirituais, pela mente do espírito. A mente carnal não vai discernir as coisas do espírito, porque vão parecer loucura. Nós precisamos da mente do espírito, de ouvidos espirituais. Precisamos ativar os nossos ouvidos e os nossos sentidos espirituais, para que a gente possa discernir as coisas do espírito. Seremos capazes de discernir as chaves de Deus que abrem prisões mentais, que abrem novos lugares no espírito, que não esperam que outro tenha as chaves, quando o Senhor as entregou a mim. Se eu tiver o meu espírito em conexão, em comunhão com o Espírito Santo, eu mesma vou receber isso que a Norma estava falando, eu mesma vou ter acesso às coisas que Deus tem para mim. Eu não vou ficar dependente de que outra pessoa me diga. Amém? O Senhor vai usar outras pessoas para me dizer várias coisas, mas eu não vou ficar dependente delas. E quando o Senhor disser, vai testificar onde? Na minha carne, no meu coração? Não, vai testificar no meu espírito. É assim que a Bíblia diz, que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, eu mesma posso abrir novos lugares. E eu devo abrir novos lugares, porque, gente, convenhamos, vamos aqui admitir para a gente mesmo. O que você conhece dos lugares espirituais? Em vista de tudo que existe dos lugares espirituais. Muito pouquinho, né? Você já andou por lá? Às vezes a gente tem um sonho, a gente tem um vislumbre tão, assim, já é incrível, né? A gente vê um pouquinho, nossa, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, foi assim, tinha essa corte, foi desse jeito, foi daquele jeito. Eu ouvi isso, eu vi aquilo. Eu me lembrei agora que o apóstolo Paulo conta que ele subiu ao terceiro céu. Que vislumbre, quantas coisas nós não conhecemos ainda. Porque, como já falei outras vezes, nós estamos num lugar muito terreno. Nós precisamos ativar a mente do espírito, os nossos sentidos espirituais. Eu sempre vou voltar nisso, né? Até porque eu também preciso ser lembrada disso. Eu acredito que de tempos em tempos o Senhor mesmo me lembra novamente de orar em espírito, de buscar as orações conduzidas pelo Espírito Santo, de ativar a mente do espírito, os ouvidos espirituais, os sentidos espirituais. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso, porque senão, sabe o que acontece? A gente vive remendando as coisas. Deixa eu falar uma coisa muito doida que o Senhor está me trazendo agora, meu Deus. Se você quiser unir carne, somente o seu corpo natural com o Espírito Santo, isso não vai ser uma união de verdade, isso vai estar remendado. A união, a comunhão profunda é espírito com espírito. Me lembrei aqui do texto que todo mundo lê nos casamentos, né? Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne e um só espírito. Por quê? Porque eles podem ser uma só carne, porque os dois são carne. Então os dois podem ser uma só carne. Mas só pode ser um só espírito se os dois lados forem espírito. Então a sua comunhão com o Espírito Santo é em espírito.
Você precisa encontrar o que há de sobrenatural que já foi colocado dentro de você, que é o seu espírito. O seu espírito aqui é eterno. É através do espírito. Por isso nós adoramos em espírito e em verdade. Você pode adorar com a carne, com a alma? Você pode adorar com a alma. Por que não? Você não vai tirar a alma para adorar. Você sente as emoções da adoração. E isso é muito bom. Você chora até. Isso é maravilhoso. Você pula, você dança, você bate palmas, você celebra. Isso é alma. Mas o que salta para a eternidade é espírito. Por isso nós precisamos aprender a adorar em espírito e em verdade, porque no céu é assim. Então a gente já vai ensaiando aqui, porque se eu não souber fazer isso agora, quando chegar lá, quando eu chegar na eternidade, eu vou ter que aprender ainda isso. Quando eu chegar na eternidade, vai ser um lugar estranho que eu nunca entrei antes, que eu nunca vi. Se eu adorar profundamente em espírito, eu vou acessar lugares da eternidade. Gente, muito doido, eu não escrevi nada disso aqui. Ai, que demais. Olha quantos lugares que a gente não conhece ainda. Por quê? Porque a gente tem muito pouco tempo para acessar esses lugares. É muitos afazeres no dia a dia, é muita coisa carnal, muita coisa terrenal, que impede a gente de acessar esses lugares. Que pena. E aí, como a Norminha estava falando aqui, quantas coisas já foram liberadas, quantas promessas já foram liberadas, que às vezes a gente tem até que lembrar delas, porque parece que elas estão tão distantes, porque nós já recebemos muitas chaves, mas nós não giramos as chaves. Porque nós não nos movimentamos em espírito. Quando a Bíblia diz, andai em espírito. Andai em espírito. Por que eu não girei as chaves das promessas, das portas que o Senhor já falou que ia abrir para mim? O que é que Deus está querendo fazer novo e eu estou tentando remendar? O que foi que eu escutei, mas não ouvi direito? Você pode ter escutado algo, mas não ter discernido, não ter ouvido de fato, não ter dado ouvidos para aquilo. O que é que me falta discernir sobre as liberações de Deus a meu respeito? O que é que me falta discernir? Eu preciso parar para ouvir o Senhor outra vez. Eu preciso achar um tempo, um jeito, um momento, uma forma. E a forma é em espírito, em espírito, em espírito. Essa é a conexão, essa é a comunhão. Será que Deus se cala mesmo? Ai, queria tanto ouvir de Deus, eu preciso ouvir tua voz. Será que Deus se cala mesmo? Ou eu que não estou com os ouvidos atentos verdadeiramente à sua voz? A gente pensa, será que Deus ficou sem falar mesmo 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento? Ou será que não tinha um ser humano capaz de ouvir a voz do Senhor naquele período? Deuteronômio 28, de 1 a 3, diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí sim, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Quando ouvires. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, invoca-me, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sonha. Eu me lembro quando eu era
Quando eu tinha uns 16 anos, eu acho, mais ou menos, 15, 16 anos, eu trabalhava num escritório de advocacia e eu tinha muito tempo livre, eu era recepcionista, então a maior parte do tempo eu fazia nada. Quando chegava um cliente, eu atendia tal, ele ia para a sala do advogado e eu ficava lá de novo, atendia um telefonema, coisa assim. Então o dia inteiro eu ficava lendo a Bíblia. E eu me lembro que quando eu conheci esse versículo, invoca-me e te responderei, eu fazia muitos testes com Deus. E sempre o Senhor me respondia. Sempre. E sempre Ele me anunciava. Foi assim que eu comecei a ter as revelações. Porque Ele sempre me anunciava algo mais. Quando você invoca, quando você pergunta, Ele te responde, Ele ainda te anuncia algo mais. Porque Ele é uma fonte inesgotável e Ele é muito generoso. Então Ele sempre fala mais do que a gente tinha perguntado. Então, se o invocarmos, Ele nos responde e ainda nos anuncia além do que aquilo que clamamos, né? Então nós precisamos ouvir o Senhor com ouvidos espirituais. Espirituais. Não dá para tratar de coisas espirituais de forma carnal, de forma natural. Não dá, inclusive, e eu diria até que especialmente, não dá para lutar guerras espirituais com armas carnais. Porque você vai se dar mal. Você precisa aprender a manejar as armas espirituais para lutar as guerras espirituais. Muitas vezes a gente está passando uma situação que é espiritual e a gente não consegue discernir, a gente está brigando com a pessoa, a gente está cortando o relacionamento, a gente está se inflamando de orgulho e etc, uma série de coisas, porque falta o discernimento de que há uma situação espiritual, de que há hostes espirituais da maldade agindo naquela situação. Então, nós precisamos discernir, nós precisamos olhar com olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, usar a boca como uma espada espiritual, porque nós temos uma autoridade na nossa palavra. Lembra que a gente estava falando outro dia aqui, que Deus cria o fruto dos lábios, como disse Isaías. Então, nós precisamos discernir esse corpo espiritual que nós temos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a direção que nós recebemos pela mente do Espírito, pela palavra de Deus, e como nós nos movemos. Nós precisamos continuamente ativar os sentidos do nosso espírito. Eu acredito que sempre eu vou voltar nisso. Nós precisamos continuamente ativar os sentidos do nosso espírito e nos relacionarmos assim com o Senhor, porque se não for assim, podemos nos enganar achando que ouvimos a sua voz, mas não foi. Foi o nosso ouvido natural. Foi o nosso coração enganoso. A gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir o Senhor, o nosso ouvido espiritual. De vez em quando você precisa orar assim: Senhor, me dá um sonho profético. Ativa minha mente do Espírito. Senhor, fala comigo. Envia um anjo para falar comigo. Como assim um anjo? Porque o meu ouvido espiritual precisa ser treinado. Fala comigo, Senhor. A gente precisa se mover em espírito. Isso é se mover em espírito. Vou ler aqui rapidamente 1 Coríntios 2, 10 a 12, diz assim. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vou ler o 13 também, e o 14, que diz assim: também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não é natural, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Lembra que eu falei da conexão carne e espírito? Tem que ser carne com carne, espírito com espírito. O homem natural não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, pois se compreendem ou se discernem espiritualmente. Por isso nós precisamos continuamente ativar os sentidos do nosso espírito. A mente do espírito, o intelecto humano, por mais elevado que seja, não vai compreender as coisas do espírito. Não vai. Então nós precisamos da revelação. O intelecto humano entende a letra, mas a letra mata. O espírito vivifica. E a gente vai entender o espírito pelo espírito. Nós precisamos fazer conexão do que há de sobrenatural em nós com o sobrenatural de Deus. E o interessante, gente, é que Deus mesmo já preparou isso. O Senhor podia ter feito a gente só corpo e alma. A gente já ia ser um ser vivente. Mas Ele colocou o Espírito em nós, o tabernáculo de Deus em nós, que é o Espírito, onde o Espírito Santo pode fazer comunhão. E nós podemos conhecer absurdamente, nós podemos conhecer até as profundezas de Deus, que é o que esse texto está dizendo aqui. Que o Espírito a tudo perscruta. Ele conhece as profundezas de Deus. E se eu estou em comunhão com Ele, que conhece as profundezas de Deus, e Ele está em mim, se comunicando comigo através do meu espírito, aqui no versículo 12 diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, que é o quê? As profundezas de Deus, meu Deus! Mas nós só podemos conhecer as profundezas de Deus em espírito. Em espírito, em verdade, não dá para ser na carne, não dá para ser de forma natural, intelectual. Tem que ser pela ativação do espírito e dos sentidos espirituais. Então hoje eu quero orar mais uma vez pedindo ao Senhor que Ele ative, traga uma ativação ainda maior na minha vida e na sua vida, porque nós já temos uma ativação no Espírito. Nós já recebemos a Cristo, nós já conhecemos o Espírito Santo, já tivemos algumas experiências, mas é como se o Senhor dissesse assim, é bem pouquinho em vista de tudo que eu quero revelar para vocês, né? Então, que o Senhor faça isso em nós hoje, em nome de Jesus, que a gente saiba buscar isso, né? Em nome de Jesus, amém? Senhor querido, em nome de Jesus, primeiro, Senhor, nós te pedimos perdão porque nós ainda somos muito carnais, muito naturais. Nós ainda estamos muito limitadas pelo nosso corpo natural, pela nossa mente natural, pela nossa mente terrena, pelos nossos conceitos terrenos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha ativar o nosso espírito mais, que o Senhor venha trazer uma comunhão, uma conexão ainda mais forte, mais profunda do nosso espírito com o teu espírito, Senhor. Vem fazer conexão
do nosso sobrenatural com o teu sobrenatural. Nós sabemos que isto vai trazer benefícios até mesmo para a nossa carne, até mesmo para o nosso corpo natural, até mesmo para a nossa alma, que estará mais feliz, mais satisfeita, mais grata. Mas, Senhor, nós queremos voltar a este lugar no Espírito, a te adorar em Espírito, a te buscar em Espírito, a olhar para as Escrituras e discerni-las espiritualmente, a ouvir o nosso irmão, a nossa irmã, alguém que atendemos, a ouvir o nosso pastor, a ouvir, enfim, a ler o mundo com olhos espirituais, com ouvidos espirituais. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento que está lá na nossa mente do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abre, Senhor, como o Senhor fez com os discípulos de Jesus após o Senhor haver ressuscitado. A tua palavra diz que o Senhor abriu-lhes o entendimento. Abre o nosso entendimento, Jesus. Abre, dá-nos revelação da tua palavra. Nós te invocamos, nós te buscamos. Revela-nos coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Leva-nos, Senhor, ensina-nos a andar em espírito, a entrarmos em lugares espirituais que nós não conhecemos ainda. Mas nós precisamos conhecer, o Senhor quer que nós conheçamos. Nós estamos adentrando num tempo, Senhor, em que o mundo se transtorna, os sinais se revelam, Pai, e nós precisamos estar muito mais intimamente conectadas, em comunhão contigo, Senhor. E nós precisamos que os nossos sentidos espirituais estejam sensíveis à tua voz, aos teus sinais. Em nome de Jesus, que nós saibamos nos mover pelo novo e vivo caminho que Jesus, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote das nossas vidas, abriu para nós, para que nós pudéssemos estar diante do Pai. E assim, Senhor, é pelo teu sangue, Jesus, é pelo teu nome que nós oramos agora, diante do nosso Pai, e nós pedimos: abre o nosso entendimento, ativa os nossos sentidos espirituais, ativa a mente do nosso espírito, dá-nos sonhos proféticos, dá-nos visões espirituais, dá-nos audições espirituais. Senhor, que nós possamos ouvir o som do céu, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos discernir, Senhor, até mesmo as vozes angelicais. Senhor, que nós possamos perceber o aroma, o perfume de Cristo com o nosso sentido, do nosso olfato espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a percepção, Senhor, no tato, de que a tua presença está no nosso meio. Em nome de Jesus, dá-nos percepção espiritual. Dá-nos uma percepção espiritual mais aguçada, mais fina, mais sensível, Senhor, às coisas do Espírito. Porque muitas vezes o Senhor está nos alertando de algo e nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo, porque estamos muito muito terrenais. Nós precisamos ser mais espirituais. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, chama-nos para este lugar. Fala conosco no nosso espírito. Chama-nos, Senhor, convida-nos para este lugar. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que seja assim. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de cada uma das minhas irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos novas experiências contigo, Espírito Santo. É isto que faz o sentido da nossa vida, Senhor. É isto que preenche, que alegra as nossas vidas. Em nome de Jesus, faz isto, Senhor, eu te peço, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para honrar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus sangrou naquele dia, foi para isto, para ativar o nosso espírito, para nos devolver a comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo isto. E nós queremos viver, e nós cremos que nós vamos viver, que o Senhor vai nos atender neste clamor, e que nós viveremos coisas grandes e firmes que não conhecemos ainda, para a glória do teu nome, e para que a nossa alegria seja completa, como sempre orava Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Amém. Que seja assim.